Sim, anjos que desobedeceram a Deus. É exatamente isso que você vai ver aqui. O catecismo nos ensinou que os anjos são perfeitos e imutáveis. Mentira incompleta. Nas cavernas de Qumran apareceu um texto que a igreja enterrou por séculos. 200 anjos que juraram sobre o Monte Hermon geraram gigantes e corromperam a terra inteira. Os manuscritos do Mar Morto confirmam. O livro de Enoque detalha passo a passo. Veremos quem eram, o que fizeram, como foram julgados e por que alguém quis que você nunca soubesse. Mas antes, em tempos sagrados, há algo que nos move a alma. Abrir os comentários e ler de quantos cantos do mundo esta comunidade nos alcança. De onde você nos vê hoje? Deixe nos comentários, pois bem. Em 1947, em um canto esquecido perto do Mar Morto, aquele vento era a única coisa que se movia. Não havia cidades, não havia caminhos, não havia história. Ou pelo menos era o que acreditavam. Um jovem pastor beduíno caminhava entre colinas áridas, procurando uma ovelha perdida. Nada fora do comum. Tinha feito isso centenas de vezes. Mas naquele dia, algo quebrou a rotina. Viu uma abertura na rocha. Não era grande. Apenas uma fresta escura no meio do penhasco. O suficiente para despertar curiosidade ou medo. O rapaz pegou uma pedra e a lançou para dentro. Passaram-se alguns segundos, silêncio, e então um som seco. Crac! Não era eco, não era rocha, era algo se quebrando. Aquele instante mudou a história. O pastor hesitou. Não sabia o que havia lá dentro. Podia ser perigoso, podia ser nada. Mas a curiosidade falou mais alto. Escalou com dificuldade, esfolando as mãos contra a pedra quente e espiou o interior. Escuridão total. Quando seus olhos se acostumaram, ele viu fileiras de jarros de barro, altos, antigos, selados, colocados como se alguém os tivesse deixado ali com intenção e nunca tivesse voltado. O ar dentro da caverna estava parado, pesado, como se não tivesse sido respirado em séculos. Não havia pegadas, não havia sinais de saque. Tudo estava intacto. O jovem quebrou um dos jarros. Dentro não havia ouro, não havia joias. Havia algo que naquele momento parecia inútil. Rolos de couro envelhecido, pergaminhos cobertos de pó, sem brilho, sem valor aparente. Mas o que aquele jovem não sabia é que acabara de abrir uma porta selada por mais de 2000 anos. Porque aqueles rolos não eram simples escritos. Eram textos antigos, extremamente antigos, mais antigos que muitas versões conhecidas da Bíblia. Durante dias, os beduínos não entenderam o que tinham. Alguns fragmentos foram vendidos por quase nada, outros foram trocados. Alguns até se danificaram por ignorância, até que alguém olhou mais de perto e entendeu. Aquilo não era lixo, era história enterrada, era conhecimento esquecido, era perigoso. Os especialistas começaram a analisar os textos, letras hebraicas antigas, aramaico, escritas que não coincidiam exatamente com o que se conhecia. Mas o mais inquietante
não era sua antiguidade, era seu conteúdo, porque entre aqueles pergaminhos havia versões de textos bíblicos. Sim, mas também havia outros escritos, textos que não estavam em nenhuma Bíblia moderna, textos que falavam de coisas que nunca deveriam ser contadas. O lugar do achado também não foi casual. Qumran, uma região seca, isolada, afastada de tudo. Um lugar perfeito para esconder algo que não devia ser encontrado. Ali, entre cavernas e ruínas, viveu uma comunidade misteriosa conhecida como os Essênios. Um grupo obcecado pela pureza, pelo juízo final e pelos segredos. Acredita-se que foram eles que ocultaram os manuscritos. Não para preservá-los, mas para protegê-los, ou talvez para proteger o mundo do que continham, porque você não esconde textos por séculos sem um motivo. Não sela jarros em cavernas inacessíveis se não houver algo que teme que seja descoberto. E é aqui que a história começa a ficar desconfortável. À medida que os investigadores reconstruíam os fragmentos, algo se tornava evidente. Havia partes da história humana que tinham sido eliminadas, versões diferentes, relatos mais sombrios, detalhes que não se encaixavam na narrativa oficial. E entre todos esses textos, um se destacava, não por sua antiguidade, mas por seu conteúdo. Um livro que falava de anjos, mas não como os imaginamos. Um livro que descrevia uma rebelião, uma descida, um pecado que mudou a história da humanidade. Esse livro tinha nome, e durante séculos foi ocultado. Não foi casualidade, não foi um erro, foi uma decisão, porque o que estava escrito ali questionava tudo. E o mais perturbador é isto: esse livro não era desconhecido. Foi lido, foi citado, foi respeitado, mas depois desapareceu, como se alguém tivesse decidido que o mundo não deveria conhecê-lo. Mas aqui é onde tudo se torna inquietante, porque entre todos os manuscritos encontrados, um não deveria estar ali. Um texto que quase entrou na Bíblia, mas foi eliminado. Um livro que descreve segredos que, se fossem verdadeiros, mudariam tudo o que você acredita sobre Deus, os anjos e a origem do mal. A pergunta é: o que dizia esse livro para que tentassem apagá-lo da história? Entre todos os pergaminhos encontrados em Qumran, havia um que não se encaixava, não por sua antiguidade, não por seu estado, mas por seu conteúdo. Um texto que durante séculos tinha sido afastado, ignorado, evitado, quase apagado da história. Seu nome era simples, mas o que continha não era: o livro de Enoque. E aqui é onde tudo começa a incomodar, porque Enoque não é um personagem inventado. Aparece na Bíblia, muito brevemente, quase como se alguém não quisesse que se falasse demais sobre ele. No livro do Gênesis disse algo estranho, algo que não se diz de nenhum outro homem. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Não morreu, não envelheceu, não deixou tumba, simplesmente deixou de estar. E isso, para a mentalidade antiga, era impossível. Mas o livro de Enoque tenta responder o que a Bíblia mal menciona, e o faz de uma forma
inquietante. Segundo este texto, Enoque não apenas andou com Deus, Enoque foi levado, elevado. Foram-lhe mostradas coisas que nenhum humano deveria ver. E o mais perturbador é que ele voltou para contar. Imagine isso por um momento. Um homem, em uma época primitiva, sem ciência, sem tecnologia, de repente é levado ao céu, vê estruturas impossíveis, ouve conversas entre seres que não são humanos, recebe informações que não entende completamente e depois volta à Terra para escrever. É isso que torna este livro tão incômodo. Não é poesia, não é simbólico, é descritivo, descritivo demais. Enoque fala de hierarquias celestiais, de leis impostas por Deus, de criaturas que observam a terra de cima e de algo que nunca deveria ter acontecido. Mas antes de chegar lá, há algo ainda mais estranho. O livro de Enoque não era desconhecido na antiguidade. Pelo contrário, foi amplamente lido, respeitado, inclusive citado. No Novo Testamento, no livro de Judas, há um fragmento que coincide diretamente com palavras do livro de Enoque. Isso significa algo importante. Os primeiros cristãos conheciam este texto, consideravam-no relevante, talvez até verdadeiro. Então a pergunta é inevitável: por que foi eliminado? Por que um livro citado na própria Bíblia terminou fora dela? Não foi um acidente, não foi esquecimento, foi uma decisão. Com o passar do tempo, quando se começou a definir quais livros formariam o cânone bíblico, o livro de Enoque ficou de fora. Polêmico demais, explícito demais, perigoso demais. Porque o que descreve não se encaixa na imagem tradicional que muitos têm dos anjos. Não os mostra como seres passivos, nem como simples mensageiros. Mostra-os tomando decisões, cometendo erros, desobedecendo, e isso muda tudo. Porque se os anjos podem cair, então o problema do mal não começa na terra, começa no céu. Mas há algo mais, algo que torna este livro ainda mais difícil de ignorar. O livro de Enoque não desapareceu de todo. Sobreviveu, em fragmentos, em cópias, em tradições que se negaram a deixá-lo morrer. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, conservou-o como parte de seu cânone durante séculos. Enquanto o resto do mundo o esquecia, eles o liam, estudavam-no, respeitavam-no, como se soubessem algo que outros decidiram ignorar. E, quando em 1947 apareceram os manuscritos do Mar Morto, lá estava ele, confirmado, antigo, real. Não era uma invenção medieval, não era um mito tardio. Era um texto que existia desde antes de muitas decisões religiosas que hoje damos como certas. E isso muda o jogo, porque já não estamos falando de uma teoria, estamos falando de um documento antigo que alguém decidiu esconder. Agora pense nisto. Se você encontra um texto antigo que fala de eventos incômodos, pode fazer duas coisas: ou o estuda ou o elimina. E durante séculos escolheram a segunda opção. Mas o problema de ocultar algo é que não desaparece, apenas espera. E quando volta a vir à luz, faz isso com mais força, com mais perguntas, com mais dúvidas.
e o livro de Enoque está cheio delas. Quem eram realmente os seres que ele descreve? Por que se fala de uma rebelião antes do dilúvio? Por que se menciona conhecimento proibido entregue aos humanos? E a mais inquietante de todas, o que foi que Enoque viu que ninguém queria que você soubesse? Porque este não é apenas um livro antigo, é um testemunho, uma advertência, um relato de algo que, segundo ele, ocorreu antes de o mundo ser purificado, antes de tudo ser apagado pela água. E aqui é onde a história dá uma reviravolta ainda mais sombria, porque para entender o que Enoque descreve, é preciso viajar a uma época que quase ninguém imagina corretamente. Um tempo onde a humanidade não estava sozinha. Um tempo onde os limites entre o céu e a terra não estavam fechados. Um tempo onde algo desceu e mudou tudo. Mas para entender o que Enoque realmente viu, primeiro você tem que esquecer tudo o que acredita sobre o mundo antigo, porque antes do dilúvio, a terra não era como a imaginamos. Não era um lugar tranquilo, não era inocente. Era um mundo onde algo vigiava de cima e nem sempre obedecia. Como era realmente a terra antes de Deus decidir apagá-la por completo? Imagine um mundo onde o céu não estava tão longe. Não havia cidades, não havia impérios, não havia leis escritas. A humanidade mal começava. Pequenos grupos de pessoas viviam perto de rios, cavernas e planícies abertas. Dependiam da natureza para sobreviver. Caçavam, coletavam, aprendiam a fazer fogo. Tudo era básico, frágil. Mas o mais importante não era o que tinham. Era o que não tinham. Não tinham proteção. Não tinham conhecimento. E segundo o livro de Enoque, também não estavam sozinhos. Porque naquele tempo, a terra não estava completamente separada do céu. Não havia uma barreira clara. Não havia uma distância impossível. Era como se ambos os mundos ainda estivessem conectados, como se as regras ainda não estivessem completamente estabelecidas. Enoque descreve um cenário inquietante. Um mundo onde o divino não era algo distante, mas próximo, próximo demais. As pessoas não entendiam o que acontecia ao seu redor. Não sabiam explicar certos fenômenos. Viam coisas que não podiam nomear. Presenciavam eventos que não se encaixavam em sua realidade. Luzes no céu, movimentos estranhos, presenças. Não eram mitos, eram experiências. E no meio dessa ignorância, a humanidade era vulnerável, fácil de influenciar, fácil de corromper. Esse é o ponto-chave que o livro de Enoque deixa claro. O problema não foi apenas algo descer. O problema foi que os humanos não estavam preparados para enfrentá-lo. Imagine como uma porta aberta, uma porta entre dois mundos e ninguém vigiando, porque quando não há limites claros, qualquer coisa pode cruzar. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de chegar lá, há algo mais que você deve entender. O mundo antes do dilúvio não era simplesmente primitivo. Era instável, não no físico, mas no espiritual. As normas não estavam definidas. A ordem não estava estabelecida. Era um momento de transição. Um ponto na história onde tudo podia tomar qualquer direção. E alguém ou algo viu essa oportunidade.
Enoque descreve como a humanidade começou a mudar. No início eram inocentes, limitados, dependentes, mas pouco a pouco, algo começou a influenciá-los. Ideias que não pareciam humanas, conhecimentos que não correspondiam ao seu nível, práticas que não nasciam da necessidade, mas de algo mais. E aqui é onde o ambiente se torna mais sombrio, porque o problema não foi imediato, não foi uma invasão repentina, foi lento, gradual, como uma semente plantada em silêncio. Primeiro, pequenas mudanças, depois, novas formas de pensar, depois, comportamentos que antes não existiam. E quando alguém percebeu, já era tarde demais. A humanidade já não era a mesma. O livro de Enoque sugere algo inquietante: que o mal não apareceu do nada, foi introduzido, como se alguém tivesse ensinado coisas que nunca deveriam ter sido ensinadas. E em um mundo sem regras, sem limites claros, sem compreensão, esse conhecimento se expandiu sem controle. Agora imagine isto: um grupo de humanos que mal sabe sobreviver. De repente aprende coisas que não deveria entender. Técnicas, segredos, habilidades que mudam sua forma de viver. Isso não traz equilíbrio, traz caos. Porque o conhecimento sem controle destrói. E foi exatamente isso que começou a acontecer. A violência aumentou, a ambição apareceu, o ego cresceu, as relações mudaram. O que antes era sobrevivência tornou-se dominação. E a terra começou a corromper-se, não de uma vez, mas passo a passo, como se alguém estivesse empurrando a humanidade em uma direção específica, uma direção perigosa. E aqui é onde o livro de Enoque faz uma afirmação que muda tudo. Não foi a humanidade que iniciou o problema. Foi influenciada, guiada, manipulada por seres que não pertenciam a este mundo. E isso nos leva a algo ainda mais inquietante, porque se houve influência, então houve responsáveis, seres com intenção, com decisão, com desejo. E esse desejo foi a origem de tudo. Mas antes de falar deles, há um detalhe que você não pode ignorar. O mundo antes do dilúvio não foi destruído apenas por corrupção humana. Foi eliminado porque algo mais estava acontecendo. Algo que quebrava a ordem. Algo que não devia existir. E Deus decidiu intervir, não como advertência, não como correção, mas como eliminação total. Isso não se faz por erros pequenos. Faz-se quando a situação é irreversível, quando o problema já não pode ser detido. Isso coloca uma pergunta incômoda. O que teve que acontecer na Terra para que a única solução fosse apagá-la por completo? Porque não falamos de uma cidade, não falamos de uma região, falamos de todo o mundo. Coberto por água, reiniciado, como se alguém tivesse decidido começar de novo. E se isso aconteceu, então o que havia antes devia ser muito pior do que imaginamos. Mas aqui é onde tudo deixa de ser abstrato, porque Enoque não fala de forças invisíveis sem rosto. Dá nomes, descreve hierarquias, explica quem eram esses seres e por que estavam aqui. Não eram sombras, não eram símbolos, eram entidades com uma missão
que decidiram quebrá-la, quem eram realmente os vigilantes e o que desejaram tanto a ponto de desobedecer a Deus. Não eram deuses, não eram humanos, e, segundo o livro de Enoque, também não eram o que hoje imaginamos quando pensamos em anjos. Eram algo mais específico, mais estruturado, mais perigoso. Eram chamados de vigilantes, em aramaico, Irim, e seu nome já diz tudo. Não estavam ali para governar, não estavam ali para intervir, estavam ali para observar. Esse era o seu propósito, essa era a sua missão, e era exatamente isso que não deviam quebrar. Mas antes de entender sua queda, você tem que entender quem eram realmente, porque não eram seres caóticos. Não eram rebeldes desde o início. Foram criados com um propósito claro, sagrado, ordenado. O livro de Enoque descreve uma hierarquia no céu. Não era um lugar desorganizado, não era um espaço abstrato. Era um sistema com níveis, com funções, com autoridade. E dentro desse sistema, os vigilantes ocupavam um papel muito específico. Eram enviados, designados, destinados a descer à terra, mas não para se misturarem, não para participarem, mas para vigiarem, para observarem o desenvolvimento da humanidade, para garantirem que tudo seguisse a ordem estabelecida por Deus. Imagine-os como supervisores, como testemunhas, seres que podiam ver, mas não tocar, ouvir, mas não falar, estarem presentes, mas não intervirem. Esse limite era absoluto, não havia exceções, porque esse limite protegia algo muito importante, o equilíbrio entre o céu e a terra. Se esse equilíbrio se quebrasse, as consequências seriam irreversíveis, e mesmo assim, foram enviados. Isso já diz algo importante. A humanidade não estava abandonada, não estava sozinha, era observada constantemente, mas não por curiosidade, mas por controle, porque o que acontecia na Terra importava. Cada ação, cada decisão, cada mudança era registrado, visto, avaliado, e os vigilantes eram os encarregados de fazê-lo. O livro de Enoque até sugere que não eram poucos, eram muitos, organizados em grupos, com líderes, com patentes, não agiam por conta própria. Respondiam a uma estrutura maior, e isso é fundamental. Porque o que aconteceu depois não foi um acidente individual, foi uma ruptura coletiva, mas ainda não chegamos lá. Primeiro, entenda isto. Os vigilantes não eram ignorantes, não eram inexperientes, tinham conhecimento, compreensão, consciência das leis divinas. Sabiam exatamente o que podiam fazer e o que não. Isso elimina qualquer desculpa. Não foi erro, não foi confusão, foi escolha, mas em seu estado original eram obedientes. Cumpriam sua função. Desciam, observavam e permaneciam separados. O livro de Enoque os descreve como seres imponentes, não no sentido físico, mas em presença, autoridade, influência. Não precisavam interagir para serem percebidos. Sua mera existência já gerava impacto, porque a humanidade, embora primitiva, sentia, percebia, sabia que algo mais estava ali. E isso criava uma tensão constante, um mundo observado, mas sem entender por quem. Agora pense nisto.
Se você é um ser que observa constantemente a humanidade, vê suas vidas, suas emoções, suas relações, sua fragilidade, sua beleza, e faz isso durante muito tempo, o que acontece? O que acontece quando um observador começa a sentir? Porque esse era o risco. E esse risco estava ali desde o princípio. O problema não era a missão. O problema era a exposição. Porque observar não é neutro. Ver constantemente algo muda a percepção. E embora os vigilantes tenham sido projetados para não intervir, não eram máquinas, eram conscientes, e a consciência leva à escolha. Mas há outro detalhe importante. O livro de Enoque menciona nomes. Não os apresenta como uma massa sem identidade. Individualiza-os. Samiasa, Azazel, Araquiel, nomes específicos, líderes. Isso significa que dentro dos vigilantes havia figuras com maior influência, com capacidade de decisão, com poder sobre os outros, e isso cria uma estrutura perigosa, porque quando um líder toma uma decisão errada, não cai sozinho, arrasta outros. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes disso, pare neste ponto. Deus não enviou os vigilantes para falharem. Enviou-os com um propósito perfeito, com limites claros, com uma missão definida, e mesmo assim, algo mudou. Algo fez com que estes seres, que tinham tudo para obedecer, decidissem cruzar a linha, não por obrigação, não por erro, mas por desejo. E aqui é onde a história deixa de ser uma simples vigilância e se torna uma queda. Porque tudo começou com um olhar, uma observação que se tornou algo mais, algo que não devia existir neles, algo que não fazia parte de seu projeto, mas que apareceu, e quando apareceu, já não houve volta. Porque o problema não foi os vigilantes descerem. O problema foi o que sentiram quando olharam para baixo. Não foi curiosidade, não foi interesse, foi algo muito mais perigoso. Algo que nunca deveriam ter experimentado. Algo que os levou a trair seu propósito e a desafiar a Deus. O que foi que viram na humanidade que os fez desejar o que não lhes pertencia? No início, apenas olhavam, nada mais. Observavam de cima, como sempre tinham feito, sem intervir, sem tocar, sem cruzar o limite. Mas algo começou a mudar. Não foi imediato, não foi evidente, foi lento, quase imperceptível. Os vigilantes começaram a notar detalhes que antes não importavam. Os movimentos, as vozes, as emoções humanas, mas, sobretudo, as mulheres. O livro de Enoque é claro nisto. Não suaviza, não esconde. Diz que os vigilantes viram as filhas dos homens e as desejaram. E esse foi o ponto de ruptura. Porque esse desejo não devia existir neles, não estava em sua natureza, não fazia parte de sua missão, era algo novo, algo proibido. Imagine por um momento seres eternos, sem necessidade, sem carências, sem tempo, de repente, sentindo atração por algo humano, algo limitado, algo mortal. Não faz sentido. E precisamente por isso é tão perigoso, porque quando algo eterno deseja o temporal, o equilíbrio se quebra.
No início foi apenas um olhar, depois uma fixação, depois uma obsessão. Os vigilantes já não observavam como antes. Agora olhavam com intenção, com interesse, com desejo. E quando o desejo aparece, a obediência começa a enfraquecer. Aqui entra uma figura-chave, Samyaza, um dos líderes, não um vigilante qualquer, um líder, alguém com influência. E segundo o relato, foi ele quem deu o passo mais importante. Não foi o primeiro a sentir desejo, mas foi o primeiro a reconhecê-lo e a agir. Reuniu outros, não um, não dois, muitos. O texto fala de 200 vigilantes. 200. Não é um erro individual, é um grupo, uma decisão coletiva. E aqui acontece algo que muda tudo. Samyaza fala com eles, não como observadores, mas como cúmplices, porque ele sabia algo importante. O que estavam prestes a fazer era irreversível. E também sabia algo mais perigoso, que alguns poderiam arrepender-se, que alguns poderiam duvidar. E isso era um problema, porque se um parasse, podia denunciar os outros. Então propôs algo, um pacto, um compromisso, uma decisão sem volta. Mas antes disso, pare aqui, porque este é o coração de tudo. O momento exato onde seres que tinham tudo escolheram perdê-lo por algo que não lhes pertencia. E agora quero que pense nisto, não como história, não como mito, mas como decisão. Porque isto não é apenas sobre anjos, é sobre desejo, sobre cruzar limites, sobre querer algo, mesmo sabendo que não deve. Então lhe faço uma pergunta direta. Se você tivesse tudo, absolutamente tudo, você arriscaria perdê-lo por algo que sabe que é proibido? Pense bem, porque foi exatamente isso que eles fizeram. E agora quero que faça algo. Não continue vendo sem participar. Vá aos comentários e escreva isto. Sim, eu faria, ou não, eu não faria. Mas não pense demais. Responda com o que sentir primeiro, porque sua resposta diz muito mais do que você acredita. E enquanto o faz, entenda isto. Eles também tomaram uma decisão, e não houve volta. O desejo já não podia ser ocultado, já não podia ser ignorado. Tornou-se ação. Os vigilantes deixaram de ser observadores, tornaram-se participantes. E esse foi o erro, porque no momento em que cruzaram essa linha, deixaram de cumprir seu propósito e começaram a escrever sua condenação. O livro de Enoque descreve isso sem rodeios. Desceram, tomaram mulheres humanas, uniram-se a elas, e nesse ato não apenas quebraram uma lei, quebraram a ordem entre o céu e a terra, porque já não era apenas desejo, era interação, era mistura, era algo que nunca deveria ter acontecido. Mas o mais inquietante é que não foi impulsivo, não foi caótico, foi planejado, pensado, acordado, e isso torna tudo ainda mais grave, porque quando alguém peca por impulso, pode haver arrependimento, mas quando alguém organiza seu erro, aceita-o completamente, e foi exatamente isso que fizeram. Organizaram-se, comprometeram-se, garantiram que ninguém pudesse voltar atrás. E aqui é onde a história se torna mais sombria, porque isto não foi apenas uma queda individual, foi o início de algo muito maior, algo que afetaria toda a humanidade,
algo que mudaria a história para sempre, porque dessa união nasceu algo que nunca devia ter existido. Mas antes de chegar lá, há um momento crucial que você não pode ignorar. Um momento onde tudo ficou selado, onde o destino dos vigilantes foi definido. Um lugar, uma decisão, um juramento. Mas isto não foi um impulso, foi um pacto, um juramento que os prendeu para sempre. O que aconteceu no cume do Monte Hermon, que selou o destino deles, não foi em segredo. Nu foi em silêncio. Foi no alto de uma montanha, o Monte Hermon, um lugar elevado, imponente, visível de longe. Não era um lugar qualquer, era um ponto de encontro entre céu e terra, um lugar simbólico e estratégico. Ali subiram os 200, não como observadores, mas como conspiradores. O livro de Enoque descreve esse momento com uma clareza inquietante. Não foi um impulso desordenado. Foi uma reunião, uma decisão coletiva, um ato consciente. Samyaza reuniu todos. Sabia o que estavam prestes a fazer. Sabia que cruzariam um limite que não tinha retorno. E também sabia algo mais perigoso, que o arrependimento podia quebrar o plano. Porque um só que duvidasse podia desfazer tudo. Então propôs algo radical. Um juramento, não individual, coletivo. Um pacto que prendesse todos, que garantisse que nenhum pudesse recuar sem arrastar os outros. Imagine só, 200 seres no cume de uma montanha, fazendo um juramento contra a ordem divina. Não é apenas desobediência, é rebelião organizada. E esse momento muda tudo. Porque ali deixaram de ser vigilantes e tornaram-se algo mais, algo caído, algo perigoso. O texto diz que se amaldiçoaram uns aos outros, não no sentido emocional, mas como uma forma de selar o pacto, como quem diz, se um falhar, todos caímos. Não há escapatória, não há desculpas, não há volta. E ali desceram completamente, já não como observadores, mas como participantes ativos na história humana. E aqui é onde a história se torna ainda mais perturbadora. Porque não apenas tomaram mulheres, não apenas quebraram o limite físico, também quebraram o limite do conhecimento. Começaram a ensinar. E esse foi o verdadeiro desastre, porque o que ensinaram não devia estar em mãos humanas. Aqui aparecem nomes-chave, não como personagens secundários, mas como responsáveis diretos pela corrupção. Azazel, um dos mais mencionados, não apenas participou, foi além. Segundo o livro de Enoque, Azazel ensinou os humanos a fabricar armas, espadas, facas, escudos, ferramentas projetadas não para sobreviver, mas para matar. Antes disso, a humanidade não tinha guerra organizada, não tinha tecnologia de destruição. Azazel não apenas ensinou ferramentas, introduziu a violência estruturada, mas não parou por aí. Também ensinou algo mais sutil, mais perigoso: a cosmética, o uso de adornos, maquiagem, decoração do corpo. À primeira vista parece inofensivo, mas o texto apresenta isso como uma forma de manipulação, de alterar a aparência, de gerar desejo, de provocar. Ou seja, não apenas ensinou a destruir corpos,
Também ensinou a influenciar mentes. Agora pense nisso, mesmo ser ensinando guerra e sedução, caos e controle. Isso não é conhecimento neutro, é estratégico. Depois há Araquiel, outro líder. Sua abordagem foi diferente. Ensinou os segredos da Terra, geometria, ciências, observação do mundo físico, conhecimento que a humanidade não tinha desenvolvido por si só. E embora pareça positivo, o problema não é o conhecimento em si, é o momento. A humanidade não estava pronta. E quando você recebe informação antes do tempo, não a usa bem, distorce-a, transforma-a em algo perigoso. E depois há o mais inquietante. Outros vigilantes ensinaram feitiçaria, encantamentos, rituais, invocações, formas de manipular o invisível, de interagir com forças que não entendiam. Isto não era religião, era controle. Era uma tentativa de dominar o espiritual sem compreendê-lo, e isso quebra qualquer equilíbrio, porque quando o humano tenta controlar o que não entende, destrói-se. Mas o ponto mais importante é este. Todo este conhecimento veio de cima. Não foi descoberto, foi entregado. E isso muda completamente a história. Porque já não falamos de evolução natural, falamos de intervenção, de influência direta, de manipulação. E o resultado foi imediato. A humanidade mudou, tornou-se mais violenta, mais ambiciosa, mais corrupta. Já não era um mundo inocente, era um mundo alterado. E tudo começou naquela montanha, com um juramento, com uma decisão, com um grupo que escolheu quebrar as regras. Mas aqui é onde tudo escala, porque o que fizeram não afetou apenas a mente humana, afetou a própria natureza da vida, porque dessa união entre vigilantes e mulheres nasceu algo que não devia existir, algo que não era completamente humano, nem completamente divino, algo que quebrava todas as regras, e isso foi o início do verdadeiro caos. Mas o problema não foi o que ensinaram, foi o que criaram, uma raça impossível, o que eram realmente os Nefilim, e por que sua existência desencadeou o terror na Terra. Não foi imediato, não foi um evento isolado, foi uma consequência, o resultado direto de algo que nunca deveria ter acontecido. Quando os vigilantes desceram, não apenas quebraram uma lei, alteraram a própria natureza da vida, e dessa união nasceram eles, os Nefilim. O livro de Enoque não os descreve como simples humanos, nem como anjos. Eram algo diferente, algo novo, algo que não se encaixava em nenhuma ordem. Híbridos, metade humanos, metade algo mais. E desde o momento em que nasceram, ficou claro que eram um problema. Não cresciam como os outros, não pensavam como os outros, não se comportavam como os outros. Eram maiores, muito maiores. O texto descreve-os como gigantes, não em sentido simbólico, gigantes reais, seres cuja presença impunha medo apenas por existirem. Imagine viver num mundo onde, de repente, aparecem criaturas que duplicam ou triplicam o seu tamanho.
que caminham entre humanos como se fossem insignificantes, que não seguem regras, que não respeitam limites. Isso não gera admiração, gera terror. Mas o tamanho não era o verdadeiro problema, era a sua natureza, porque não pertenciam a lado nenhum, não eram aceitos no céu, não se encaixavam na terra, eram uma anomalia, uma mistura que quebrava a ordem estabelecida. E quando algo quebra a ordem, o caos não demora a aparecer. O livro de Enoque diz algo direto. Os Nefilim começaram a devorar tudo no seu caminho. Primeiro, consumiam recursos, comida, animais, tudo o que encontravam. Mas não era suficiente. Nunca era. Porque não tinham limites, não tinham controle, não tinham saciedade. E quando os recursos começaram a escassear, o problema escalou. Passaram de consumir a destruir e depois a algo muito pior. O texto sugere que começaram a atacar os próprios humanos, a usá-los, a dominá-los, a tratá-los como inferiores. Já não era convivência, era submissão. Agora pare aqui, porque este é o ponto onde a história deixa de ser espiritual e torna-se física, real, visível, porque já não falamos de entidades invisíveis. Falamos de criaturas caminhando sobre a terra, interferindo diretamente, destruindo o equilíbrio. E o mais inquietante é que eram filhos dos vigilantes, o resultado direto da sua decisão. Isso significa algo importante. O problema já não podia ser desfeito facilmente, porque não era uma ideia, não era uma influência, era vida, existia, respirava, movia-se e crescia, e isso tornava-o muito mais difícil de eliminar. Mas há algo ainda mais sombrio. O livro de Enoque descreve que os Nefilim não eram apenas violentos, também eram corruptores. A humanidade começou a imitá-los, a segui-los e a adaptar-se à sua presença, porque quando algo poderoso aparece, muitos não o enfrentam, imitam-no, e isso acelerou tudo. A violência aumentou, a crueldade normalizou-se, a destruição tornou-se parte do dia a dia. Já não era um mundo em desenvolvimento, era um mundo em queda. E aqui acontece algo fundamental. A Terra já não estava sendo influenciada, estava sendo dominada por seres que não deviam existir. E isso muda completamente o cenário, porque agora o problema não era apenas espiritual, era global, total, irreversível. O equilíbrio estava quebrado, a humanidade estava corrompida e os Nefilim eram a prova viva disso. Agora, imagine isto. Você é um humano naquela época. Vê criaturas gigantes caminhando entre vocês. Sabe que não são normais. Sabe que não pertencem ali. Mas não pode detê-los. Não pode enfrentá-los. Não pode fugir. Isso não é vida. É sobrevivência constante. Medo constante. E esse medo começou a crescer, a expandir-se, a tornar-se um grito coletivo, porque a humanidade, pela primeira vez, entendeu que tinha perdido o controle. Mas o problema não terminou ali, porque os Nefilim não eram o fim, eram o começo, o sintoma visível de algo muito mais profundo, muito mais difundido. Porque enquanto eles caminhavam sobre a terra, o resto do mundo também estava mudando.
A corrupção não era apenas física, era moral, espiritual, total. E foi isso que levou tudo ao limite, porque quando tudo está corrompido, não há equilíbrio possível. Só resta uma opção: reiniciar. E foi exatamente isso que estava para vir. Mas os Nefilim não foram o pior problema. Foram o sinal, porque enquanto eles cresciam, a humanidade inteira estava se corrompendo. Como a Terra chegou a um ponto onde absolutamente tudo estava fora de controle? Valeu. Agora ficou claro o que você quer. Não precisa de 900 exatas, mas sim perto. 850 a 950 aproximadamente. E acima de tudo, qualidade mais densidade mais tensão. O erro foi ficar curto. Isso não volta a acontecer. Agora vou refazer o tema 8 completo, bem desenvolvido, mais profundo, mais longo e com o nível que você está pedindo. Tema 8. A corrupção total da Terra. O problema já não era um grupo, já não eram os vigilantes, já não eram apenas os Nefilim. O problema era tudo. No início, a humanidade não entendia o que estava acontecendo. Pensavam que era progresso, pensavam que estavam avançando. Novas ferramentas, novas práticas, novas formas de viver. Mas não era avanço. Era degradação disfarçada, porque o conhecimento que tinham recebido não fora projetado para ajudar, fora projetado para quebrá-los. Azazel não apenas ensinou a fabricar armas, ensinou a usá-las, e isso mudou tudo. Antes, um conflito terminava rápido. Era físico, limitado, instintivo, mas agora era estratégico. Os humanos começaram a organizar-se, a planejar ataques, a dominar territórios, a destruir não por necessidade, mas por ambição. A guerra deixou de ser uma reação, tornou-se uma decisão. E quando matar se torna uma decisão consciente, a humanidade começa a desaparecer. Mas isso não foi o pior, porque enquanto uns aprendiam a destruir o corpo, outros aprendiam a manipular a mente. A feitiçaria começou a expandir-se, não como religião, não como espiritualidade, como controle, rituais para influenciar, encantamentos para dominar, práticas para alterar a realidade. As pessoas já não buscavam entender, buscavam poder. E quando alguém busca poder sem limites, cruza qualquer linha. Começaram a fazer-se coisas que antes nem sequer podiam imaginar. Invocações, sacrifícios, manipulação de forças invisíveis e, o mais perigoso, sem entender as consequências. Era como dar fogo a alguém que não sabe o que é queimar-se. Mas o ponto de ruptura não foi a violência nem a magia, foi a adoração, porque a humanidade deixou de olhar para cima e começou a olhar para a frente, para o visível, para o imediato, para o poderoso. Os vigilantes já não eram observadores, eram figuras. Os Nefilim já não eram anomalias, eram referências. As pessoas começaram a admirá-los, a imitá-los, a render-lhes culto. E nesse momento, tudo se perdeu. Porque quando você muda quem adora, muda no que se torna. Criaram-se símbolos, levantaram-se rituais, distorceu-se completamente a ideia do divino. Já não importava a verdade, importava o poder, importava o resultado, importava quem dominava.
E isso criou um mundo completamente quebrado. Agora imagine viver ali. Não há regras claras, não há justiça, não há ordem. A violência é normal, a manipulação é comum, e as figuras mais poderosas não são humanas. Isso não é vida, é sobreviver dentro do caos. Mas o mais sombrio não estava fora, estava dentro das pessoas. O coração humano mudou, as intenções corromperam-se, as decisões deixaram de basear-se na necessidade e começaram a basear-se no desejo. Desejo de poder, desejo de controle, desejo de dominar. E quando o desejo substitui a razão, o resultado é sempre destruição. O livro de Enoque deixa claro sem suavizar. A terra inteira corrompeu-se. Não alguns, não muitos, todos. Não havia lugar limpo, não havia grupo puro, não havia escape. E é isso que torna esta história tão incômoda, porque não havia bons contra maus. Tudo estava contaminado, tudo estava quebrado, tudo estava perdido. E quando tudo está perdido, não há solução parcial, não há conserto. Só resta uma opção: eliminar tudo. Mas antes que isso acontecesse, aconteceu algo fundamental, algo que muda completamente o rumo da história, porque mesmo no meio do caos, houve quem visse a verdade. Nem todos estavam cegos, nem todos aceitaram o que estava acontecendo. Alguns entenderam que aquilo não era normal, que aquilo não era correto, que algo estava profundamente errado, e esses poucos não lutaram, porque sabiam que não podiam, não imitaram, porque entendiam o perigo. Fizeram algo muito mais importante. Clamaram, pediram ajuda, porque quando tudo falha, o ser humano busca algo maior, algo superior, algo que tenha controle. E foi exatamente isso que fizeram. Gritaram, não em silêncio, não em segredo. Foi um clamor real, desesperado, cheio de medo, de dor, de impotência. Um grito que não pedia poder, pedia que tudo terminasse, que alguém interviesse, que alguém fizesse algo. E esse grito não ficou na terra, subiu, atravessou o caos, atravessou a corrupção e chegou ao céu. E quando chegou, não foi ignorado. O céu ouviu esse grito, e desta vez não ia ficar apenas observando. O que fizeram os arcanjos quando a humanidade já não aguentou mais? No início, ninguém gritava. As pessoas simplesmente sobreviviam. Adaptavam-se ao caos como se fosse normal. Viam a violência, aceitavam-na. Viam os Nephilim e aprendiam a evitá-los. Viam a corrupção e imitavam-na. Mas chega um ponto onde o ser humano já não pode se acostumar, onde o medo deixa de ser tolerável, onde a dor já não se pode ignorar. E esse ponto chegou. Não foi um só grito, foram milhares, milhares de vozes desesperadas, pessoas que já não podiam proteger suas famílias, nem seus filhos, nem a si mesmas. O mundo tinha se tornado inabitável. As terras eram dominadas, os fracos eram consumidos, os fortes tornavam-se monstros, e os poucos que ainda conservavam alguma consciência quebraram-se.
O livro de Enoque descreve esse momento como algo quase físico, como se o sofrimento humano tivesse peso, como se cada ato de injustiça deixasse uma marca. E essas marcas acumularam-se, até que o mundo inteiro começou a gritar, não com som, com existência, mas também houve gritos reais. Humanos que olhavam para o céu e pediam ajuda, não sabiam como, não tinham rituais corretos, não tinham conhecimento puro, mas tinham algo mais forte, desesperação real. E isso atravessou tudo, porque quando um clamor é autêntico, não se perde, sobe. E foi o que aconteceu. Esse grito não ficou na terra, não foi ignorado, ascendeu, atravessou o caos, atravessou a corrupção, atravessou até a distorção espiritual que já dominava o mundo, e chegou ao céu, e ali alguém ouviu. Não foram os vigilantes, eles já tinham caído, eles eram parte do problema. Quem respondeu foram outros, os que ainda permaneciam fiéis, os que ainda mantinham a ordem, os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, não são nomes simbólicos, são funções, são autoridade, são juízo, e quando olharam para a terra, não viram humanidade, viram colapso. O livro de Enoque descreve como observam tudo, não uma cena, não um evento, tudo, a violência, a corrupção, a mistura antinatural, os Nefilim dominando, os humanos perdendo sua essência e os vigilantes quebrando completamente seu propósito. Não era um erro, era uma traição, e isso muda tudo, porque quando um erro acontece, corrige-se, mas quando há traição, há juízo. Os arcanjos não reagem com emoção, não descem imediatamente, não atacam, fazem algo mais importante. Avaliam, analisam, confirmam e chegam a uma conclusão que já não admite dúvidas. Isto não pode continuar. Mas aqui vem o detalhe fundamental. Eles não decidem o fim. Eles não executam a sentença. Eles apresentam o caso. Vão perante Deus. E isso torna este momento o ponto mais tenso de toda a história. Porque agora a situação está nas mãos da autoridade absoluta. Imagine, não como religião, como cena, os arcanjos expondo o ocorrido, descrevendo cada ação, cada ruptura, cada consequência, falando dos vigilantes pelo nome, Samiasa e Azazel, Araquiel, apontando o que fizeram, sem justificar, sem suavizar, e depois os Nefilim, o que representam, o que estão causando, o caos que geram, a destruição que deixam, e finalmente a humanidade, o que resta dela, no que se tornou, o que perdeu. Não é um relatório qualquer, é uma evidência completa de que o mundo falhou. E agora, Deus sabe de tudo, não parcialmente, não à distância, tudo. E quando isso acontece, o silêncio é o mais perigoso, porque não há resposta imediata, não há ação instantânea, há um momento, um ponto exato onde tudo para, onde o juízo está se formando, e esse momento é pior que qualquer castigo, porque a incerteza é total. Mas o livro de Enoque deixa algo claro. A decisão não foi leve, não foi impulsiva, foi necessária, porque o que estava acontecendo
Não tinha solução parcial. Não se podia corrigir. Não se podia conter. Tinha chegado longe demais. E quando algo chega a esse ponto, não se salva. Reinicia-se, mas antes de fazê-lo, Deus faz algo inesperado. Não age imediatamente. Não destrói sem aviso. Não responde com silêncio eterno. Faz algo diferente. Escolhe alguém. E isso muda completamente o rumo da história. Porque depois de tudo o que aconteceu, depois do caos, depois da traição, depois do colapso total, a resposta não desce diretamente do céu. Passa por um homem, um só. Não o mais forte, não o mais poderoso, o mais próximo. Aquele que já tinha caminhado entre dois mundos, Enoque. E o que ele está prestes a fazer não é pequeno, não é simbólico, é uma sentença. Deus não agiu imediatamente. Primeiro falou e escolheu Enoque para fazê-lo. O que viu Enoque? E que mensagem trouxe que condenou os vigilantes para sempre? Deus não desceu. Não falou diretamente aos vigilantes. Não destruiu tudo imediatamente. Fez algo muito mais inquietante. Escolheu um humano, Enoque. E isso muda completamente o cenário. Porque depois de tudo o que tinha acontecido, depois da corrupção total, depois da traição dos vigilantes, depois do caos na terra, a resposta não desce como fogo. Chega como mensagem, mas não qualquer mensagem. Um juízo. E Enoque seria quem o levaria. Agora pare aqui, porque isto não é menor. Deus não escolhe um anjo, não escolhe um arcanjo, escolhe um homem, um mortal, limitado, frágil. Isso significa algo importante. Enoque não era poderoso, mas era confiável. O livro de Enoque o descreve como alguém diferente, não perfeito, mas alinhado, alguém que andava com Deus. E isso, naquele mundo corrompido, tornava-o único, porque enquanto todos se desviavam, ele permanecia, enquanto todos se contaminavam, ele resistia e por isso foi escolhido. Mas o que estava prestes a viver não era humano, não era natural, era algo que nenhum outro homem tinha experimentado dessa forma. Enoque é levado, não metaforicamente, não simbolicamente. Levado, transportado, tirado da terra, elevado. O texto descreve sua viagem como algo avassalador. Não entende completamente o que vê, mas observa tudo. Estruturas impossíveis, lugares que não pertencem ao mundo físico, zonas de fogo, zonas de luz, espaços que parecem ter propósito, ordem, mas também juízo. Enoque não está sonhando, está sendo mostrado, guiado, exposto a uma realidade que está completamente fora da sua compreensão. E no meio de tudo isso, chega ao centro, o trono, não como uma figura decorativa, não como símbolo, como presença, autoridade absoluta, o lugar onde não há dúvidas, onde não há discussão, onde tudo está claro. E Enoque está ali, um humano, diante do divino. E isso já é suficiente para entender a magnitude do momento. Mas não foi levado apenas para ver, foi levado para receber. Porque a mensagem que devia trazer não era simples, não era suave, não era uma advertência, era uma sentença. E aqui
acontece algo que muda tudo. Os vigilantes, ao perceberem o que vem, buscam Enoque, tentam usá-lo, tentam que interceda por eles, porque sabem que estão em apuros, sabem que cruzaram uma linha, sabem que já não controlam a situação e fazem algo inesperado. Pedem-lhe ajuda, pedem-lhe que fale por eles, que peça perdão, que busque misericórdia. Isto é fundamental, porque os mesmos seres que ensinaram, dominaram, corromperam, agora estão desesperados, não pela humanidade, por eles, e veem em Enoque uma oportunidade, uma ponte, um intermediário. Mas há um problema. Eles já tomaram sua decisão. E Enoque também. Porque Enoque não subiu ao céu para negociar, subiu para receber. E quando recebe a mensagem, tudo muda. O juízo é claro, direto, sem ambiguidade. Não há perdão, não há negociação, não há segunda chance. O livro de Enoque deixa claro: os vigilantes não receberão misericórdia. E isso é brutal, porque quebra completamente com a ideia de que tudo pode ser perdoado. Aqui não, aqui há um limite. E eles o cruzaram. A mensagem que Enoque traz não é simbólica, é específica. Serão castigados, serão separados, serão presos, e o mais forte, nunca voltarão a subir, nunca voltarão ao seu estado original, nunca recuperarão o que tinham, e isso é pior que a morte, porque é eterno. Agora imagine a cena. Enoque, um humano, regressando, descendo outra vez à terra, com uma carga que ninguém mais pode entender, buscando os vigilantes, encontrando-os e falando-lhes, não como igual, não como inferior, como mensageiro, e diz-lhes a verdade, sem suavizar, sem adornar, sem esperança. Não há perdão. E esse momento é o verdadeiro ponto de ruptura, porque ali tudo se quebra, a ilusão, a esperança, a possibilidade de escapar. Os vigilantes entendem algo que não tinham querido aceitar. Sua decisão foi definitiva. E agora a consequência também será. Mas isto não termina com palavras, porque a mensagem não era o fim. Era o início de algo muito mais duro, muito mais físico, muito mais irreversível, porque depois do juízo vem a execução. A mensagem foi clara, não haveria perdão. E o seguinte não seria uma advertência, seria castigo. Como foram acorrentados os vigilantes, e que destino os esperava depois. A mensagem já tinha sido entregue. Não haveria perdão, não haveria negociação, não haveria saída. E quando um juízo assim é declarado, o seguinte não é debate, é execução. O céu já não estava observando, agora estava agindo. E os encarregados de fazê-lo não eram uns quaisquer, eram os mesmos que tinham apresentado o caso, os arcanjos. Mas desta vez não vinham para olhar, vinham para cumprir. O livro de Enoque descreve este momento como o início do fim, não só para os vigilantes, mas para tudo o que tinham criado. O primeiro a ser mencionado é Azazel. Não por acaso, porque sua influência tinha sido profunda. Não só participou na queda, expandiu-a, ensinou a guerra, ensinou a manipulação, corrompeu diretamente a humanidade.
E por isso, seu castigo foi específico, não simbólico, não geral. Rafael é enviado por Deus com uma ordem clara: encontrar Azazel, prendê-lo e encerrá-lo, mas não em um lugar qualquer, no deserto, escuro, vazio, isolado. O texto descreve-o como um lugar de rochas afiadas, profundo, sem saída. Um sítio onde não há luz, onde não há escape, onde não há contato. E ali, Azazel é lançado, acorrentado, imobilizado, sem possibilidade de agir, sem possibilidade de falar, sem possibilidade de influenciar. E o mais importante, sem possibilidade de redenção. Esse detalhe é fundamental, porque não é um castigo temporário, é uma condenação. Agora pense nisto: um ser que desceu com poder, agora reduzido à escuridão total. Isso não é apenas castigo, é a eliminação completa da sua influência. Mas Azazel não foi o único. Depois vem Samiasa, o líder, o que propôs o pacto, o que reuniu os 200, o que transformou o desejo em ação. E por isso, sua queda tinha de ser visível, tinha de ser clara. Miguel é quem age, o mesmo que representa a autoridade, ordem, guerra celestial. E sua tarefa é direta: prender Samiasa e todos os outros vigilantes, não um por um, não como casos individuais, como grupo, como o que eram, uma rebelião coletiva. O livro de Enoque descreve como são reunidos, capturados, acorrentados, sem resistência efetiva, porque nesse ponto já não tem poder, já não tem controle, já não tem acesso ao que eram. Tudo isso foi-lhes tirado. E agora só resta a consequência. São levados a um lugar de juízo, um abismo, um espaço preparado especificamente para eles, onde permanecerão até o fim, não por dias, não por anos, por gerações, por eras, até que chegue o juízo definitivo. Isso significa algo importante. Não foram destruídos imediatamente, foram retidos, conscientes, esperando, e isso é pior, porque não é apenas castigo físico, é a consciência constante do que fizeram. Mas enquanto isto acontece no céu, algo mais está para acontecer na terra, porque o problema não eram apenas os vigilantes. Era o que deixaram para trás. Os Nefilim, a evidência viva da corrupção. E ali é onde entra o nível seguinte do juízo, o dilúvio. Mas aqui há algo que você deve entender. O dilúvio não foi apenas água, não foi apenas destruição física, foi purificação, foi limpeza, foi reinício, porque a terra já não podia sustentar no que se tinha tornado. Os Nefilim não podiam continuar, não podiam coexistir com uma nova ordem, eram o resultado do erro e, por isso, deviam desaparecer. A água cobriu tudo, não como castigo impulsivo, mas como instrumento preciso, apagando, eliminando, restabelecendo. E com isso, os Nefilim foram destruídos, seus corpos desapareceram, sua presença física terminou. Mas aqui é onde a história se torna ainda mais inquietante, porque embora seus corpos tenham sido eliminados, algo deles permaneceu. Mas isso vem depois.
Por enquanto, entenda isto. O acorrentamento dos vigilantes não foi o fim. Foi o início de uma nova etapa, porque a ordem tinha sido restaurada. Mas o dano já estava feito. A humanidade tinha mudado. O mundo tinha mudado. E o que ficou depois do dilúvio não era o mesmo que havia antes. Era uma nova realidade, construída sobre o que sobreviveu, sobre o que foi permitido continuar e sobre o que nunca devia se repetir. Mas há uma pergunta que fica no ar, uma que o próprio livro de Enoque responde, de uma forma inquietante. Porque se os Nefilim foram destruídos, então, o que aconteceu com o que havia dentro deles? Os corpos desapareceram, mas algo ficou, algo que não podia morrer. Em que se tornaram os espíritos dos Nefilim depois do dilúvio? A água cobriu tudo, apagou cidades, apagou corpos, apagou rastros, e com isso, os Nefilim desapareceram da terra, mas não completamente, porque há algo que o dilúvio não podia destruir, algo que não era físico, algo que não se podia afogar, sua essência. O livro de Enoque é claro neste ponto, e profundamente inquietante. Os Nefilim não eram completamente humanos, mas também não completamente celestiais. Eram uma mistura, uma anomalia. E essa mistura criou um problema que ninguém antecipou, porque quando morreram, não tinham para onde ir. Um humano morre e seu destino está definido. Um anjo não morre, mas eles não se encaixavam em nenhum dos dois, não pertenciam ao céu, porque nunca foram aceitos ali. Não podiam voltar, mas também não podiam ir para o lugar dos humanos, porque não eram completamente humanos. E esse é o ponto mais perturbador de todos. Ficaram presos, sem destino, sem descanso, sem lugar. O livro de Enoque diz que seus espíritos permanecem na terra, não como lembranças, não como energia, como entidades conscientes, ativas e perigosas. Agora imagine isto: criaturas que nunca deveriam ter existido, que nasceram fora da ordem, que viveram dominando e que morreram sem poder desaparecer. Isso não termina bem, porque quando algo não pode descansar, torna-se inquieto, torna-se agressivo, torna-se sombrio. O texto descreve-os como espíritos malignos, não porque tenham nascido assim, mas porque se tornaram isso, porque não têm propósito, não têm direção, não têm limite. Só tem uma coisa: desejo. Desejo de voltar a sentir, desejo de influenciar, desejo de interagir, mas já não tem corpo. E isso torna-os algo ainda mais perigoso, porque a única coisa que podem fazer é afetar os humanos, influenciar, tentar, corromper, não por fora, por dentro. O livro de Enoque propõe algo que muda completamente a forma como você entende o mal. Não o apresenta como algo abstrato, nem como uma simples escolha humana. Apresenta-o como algo que também vem destes espíritos, destes seres que ficaram presos, que vagueiam, que buscam, que não descansam. E aqui é onde tudo se conecta, porque muitas culturas ao longo da história falaram do mesmo. Espíritos, entidades, presenças, algo que influencia sem ser visto, algo que empurra o ser humano para decisões sombrias. E o livro de Enoque
dá uma explicação direta, não simbólica, direta. Esses são os espíritos dos Nefilim. Isso responde a uma pergunta que muitas pessoas se fizeram durante séculos: de onde vêm os demônios? Segundo este texto, não foram criados como tal. Não foram projetados assim. São o resultado de uma corrupção, de uma mistura que nunca deveria ter acontecido, de uma decisão que quebrou a ordem, e isso torna-os diferentes, porque não tem redenção, não tem propósito original, não tem um lugar para onde voltar, apenas existem esperando. O texto diz que permanecerão assim até o juízo final. Isso significa que seu estado não é temporário, é contínuo. Continuam aqui, continuam influenciando, continuam buscando. E isso faz com que esta história deixe de ser passado e se sinta presente. Porque não estamos falando de algo que terminou, estamos falando de algo que continua. Agora pense nisto. Se estes espíritos continuam na Terra, então o conflito não terminou com o dilúvio, apenas mudou de forma. Já não é visível, já não caminha entre nós, mas continua agindo, em silêncio. E isso torna-o ainda mais perigoso, porque o invisível é mais difícil de enfrentar. Mas aqui vem a parte mais incômoda de todas. Se isto é o que diz o livro de Enoque, se esta é a explicação que dá sobre a origem do mal, então, por que este livro não está na Bíblia? Por que foi eliminado? Por que se decidiu que este relato não devia fazer parte da história oficial? Porque isto não é um detalhe menor. Não é uma diferença pequena. É uma explicação completa de algo que muitas pessoas nunca entenderam. E mesmo assim, foi descartado. Isso não parece casual, parece decisão. E quando algo tão importante é eliminado, a pergunta não é se foi um erro, a pergunta é: por que alguém não queria que você soubesse disto? Este livro não desapareceu por acidente, foi eliminado, ocultado, esquecido. Por que o livro de Enoque foi apagado? E o que acontece se tudo o que diz for verdade? Durante séculos, o livro de Enoque existiu. Não era secreto, não era proibido, não era marginal. Era lido, estudado, respeitado. Os primeiros cristãos conheciam-no. Não só isso, usavam-no, citavam-no, consideravam-no uma fonte válida para entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. E isto não é uma suposição. Está escrito. No Novo Testamento, no livro de Judas, há um fragmento que coincide diretamente com palavras do livro de Enoque. Isso significa algo importante. Naquele momento, este texto não era considerado estranho. Fazia parte da conversa, parte da compreensão, parte da fé. Então, o que aconteceu? Como passou de ser respeitado a ser eliminado? Porque foi o que aconteceu. Não se perdeu, não se esqueceu, foi excluído. Quando se começaram a definir os livros que formariam a Bíblia oficial, o livro de Enoque ficou de fora. E isso não foi uma decisão pequena. Foi uma decisão que mudou o que milhões de pessoas entenderiam como verdade. Agora pense nisto. Se você tem um conjunto de textos e decide quais incluir e quais não, não está apenas organizando informação, está definindo a narrativa,
está decidindo o que se conhece e o que se ignora. E o livro de Enoque ficou do lado que se ignora. Mas a pergunta importante não é que foi excluído, é por quê. Alguns dirão que foi porque não era confiável. Outros dirão que era simbólico demais. Outros que não se encaixava na estrutura teológica que se estava construindo. Mas há algo que você não pode ignorar: o conteúdo. Porque o livro de Enoque não é um texto qualquer. Não fala apenas de moral, não fala apenas de fé. Fala de coisas incômodas, fala de anjos que caem, de seres que desobedecem, de conhecimento proibido, de corrupção que não começa na humanidade, mas no celestial. E isso muda tudo, porque quebra a narrativa simples, quebra a ideia de que o mal começa embaixo, sugere que começou em cima, e isso é difícil de aceitar. Também coloca algo ainda mais incômodo, que houve intervenção, que a humanidade não evoluiu sozinha, que foi influenciada, manipulada, alterada. E se isso for verdade, então muitas coisas que damos como certas mudam. E talvez isso fosse demais, complexo demais, perigoso demais, difícil demais de controlar, porque quando uma história é simples, é fácil de ensinar. Mas quando você introduz camadas, conflitos, contradições, as pessoas começam a questionar, a pensar, a duvidar, e isso nem sempre é conveniente, mas aqui é onde tudo se torna ainda mais interessante. Porque o livro de Enoque não desapareceu completamente. Sobreviveu, em fragmentos, em cópias, em tradições que se negaram a deixá-lo morrer. A igreja etíope manteve-o, preservou-o, leu-o durante séculos, enquanto o resto do mundo o esquecia. E depois, em 1947, voltou. Os manuscritos do Mar Morto, Qumran, as cavernas, os pergaminhos, ali estava ele, antigo, real, confirmado. Não era uma invenção tardia. Não era um mito criado depois. Era um texto que já existia antes de se tomarem muitas das decisões que hoje definem a Bíblia. E isso muda o jogo, porque já não se pode descartá-lo facilmente. Agora tem que enfrentá-lo, lê-lo, entendê-lo e decidir o que fazer com ele. E isso nos leva a este momento, hoje, porque este não é apenas um tema histórico, é atual. Porque agora você tem acesso a algo que durante séculos foi ignorado. Pode lê-lo, pode analisá-lo, pode questioná-lo, mas também pode fazer algo mais importante. Pode perguntar-se: o que significa? Porque para além de acreditar ou não em cada detalhe, o impacto é real. O livro de Enoque coloca perguntas que continuam abertas sobre a origem do mal, sobre a influência espiritual, sobre a natureza do que não vemos e sobre decisões que foram tomadas para ocultá-lo. E aqui é onde tudo se fecha, porque depois de tudo o que você ouviu, depois de tudo o que viu, depois de tudo o que este texto descreve, a pergunta final não é simples, não é confortável, mas é necessária. Em tempos sagrados, não queremos apenas que você ouça, queremos ler você. Porque o que você acabou de ver não é uma história qualquer. Então, vou lhe fazer uma pergunta direta, e quero que responda sem pensar demais. Se o livro de Enoque fosse 100% real,
Você acredita que o mundo atual seria completamente diferente? Ou já estamos vivendo as consequências sem percebermos? Escreva nos comentários. Mas além disso, diga-me algo mais. A que horas terminou de ver este vídeo? Quero saber quem chegou até ao fim. E quem realmente ficou pensando em tudo isto. Porque se chegou até aqui, não faz parte da maioria. Se este tipo de histórias o fazem questionar o que acreditava saber, inscreva-se, porque o que vem aí vai ainda mais fundo. Obrigado por ver até ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo.